Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live sobre um tema extremamente importante para as nossas vidas, autoconfiança, 11 de abril de 2022, nunca mais terá esse dia na vida, você já pensou sobre isso? Pois é, pense sobre isso, porque se não haver outro dia como esse, teremos que aproveitá-lo, não é? Mas assim, filosofações a mais, filosofações a menos, a ideia aqui é pensar sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa realidade interna. O que podemos fazer para desenvolver uma autoconfiança para enfrentar os medos da vida? É isso que eu falo aqui todos os dias. Eu falo sobre autoconfiança, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre autoconceito, eu falo sobre autoimagem, eu falo sobre você ser você. É isso que eu falo aqui, sempre, de um modo ou de outro. Isso é o que vale para mim. Pessoas conseguirem serem elas mesmas. E aí, de um tempo para cá, eu tenho falado muito sobre autoestima. E agora eu tenho vindo um pouco mais para o campo da autoconfiança, porque precisamos trabalhar o sentimento, que é a autoestima, e precisamos trabalhar o pensamento, que é mais voltado para a autoconfiança. É baseado nos pensamentos que caminhamos, mas também é baseado nos sentimentos que nos levantamos todos os dias. Então, precisamos trabalhar essas duas áreas para que a ação, o pico do vá e atinja os nossos objetivos. Sobre autoconfiança hoje. Então, olha só. Não é possível existir confiança sem coragem. Por quê? Porque confiança é a metade do caminho. Confiança em si é a metade do caminho. A outra metade é a ação. A outra metade é o fazer. Mas antes de fazer, eu preciso acreditar. Por que é tão importante acreditar? Porque sem acreditar, os meus movimentos são autossabotáveis. Eu acabo me sabotando, sabe? É a autoconfiança que promove os sonhos nunca pensados. É quando eu tenho autoconfiança que eu consigo me ver. Olha, agora eu consigo me ver lá. Mas antes da autoconfiança não tem como se ver. É com a autoconfiança que eu consigo sonhar mais alto. É com a autoconfiança, senhoras e senhores, que eu consigo mergulhar na vida de uma maneira mais sincera. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu sou resultado disso. Eu sou resultado da autoestima. Eu sou resultado da autoconfiança. Eu sou resultado de conseguir aos poucos ir olhando para mim, me conhecendo e dando prioridade para mim. E dando espaço para mim, colocando consciência na minha vida, construindo coragem, autoconfiança e clareza para seguir o caminho que faz sentido. Então, é a autoconfiança que é a ponte para a minha realização profissional. Porque se eu não consigo me ver como capaz, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu almejo. Muitas vezes, olha só, essa falta de autoconfiança, ela se maqueia como uma ausência de sonhos. Você diz, eu não gosto, também essa vida tá bom para mim, eu não quero nada demais, mas muitas vezes você quer sim outras coisas, mas você não corre atrás porque você não acredita que vai alcançar. E aí o medo do fracasso, e aí o que os outros vão dizer, e aí, e se ninguém mais gostar de mim, porque eles souberam agora que eu sou um impostor, uma impostora, sabe? Então, não deixe a falta de autoconfiança te impedir de fazer as coisas.
Não mascare aquilo que você sente. Não deixe mais a falta de autoconfiança direcionar a sua vida. Porque isso é o pior que você pode fazer por você mesmo. Por você mesmo. Você já ouviu falar daquela lei do esforço indireto? Você já pensou que a maior parte daquilo que a gente vivenciou, maior parte daquilo que a gente conseguiu foi por meio de esforços indiretos? Eu estava em tal lugar, vi tal pessoa que conhecia tal pessoa e apareceu para mim. Eu estava em tal situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e esbalou para mim e deu tudo certo. A maioria das coisas que a gente alcança, a maioria das coisas que a gente vive são pelo meio do esforço indireto. A gente faz as ações e abre-se inúmeras portas que a gente não sabe de onde que vai vir, mas alguma daquelas portas abre algo muito bom. E assim acontece com a autoconfiança. À medida que eu vou me colocando, eu vou fazendo, eu vou conseguindo pequenos objetivos, outros objetivos maiores vão se abrindo. E eu vou alcançando objetivos maiores. E isso vai automaticamente alimentando a minha autoconfiança. Então, veja bem, gente. Qualquer coisa pode perguntar, pode comentar, pode fazer comentário, tá? Estamos trocando ideia. Então, a ideia para ser mais competente é começar pelos pequenos. À medida que eu vou indo alcançar os pequenos objetivos, que eu me sinto forte para seguir os maiores. Porque a autoconfiança em si, ela é construída por pequenos objetivos alcançados no dia a dia. Até que eu vou me vendo capaz de alcançar os grandes, e eu alcanço os grandes, até que vai chegar uma hora que eu me vejo que não existem objetivos que eu não possa alcançar. Essa é a ideia. Mas, até lá é passo a passo, passo a passo, passo a passo. Um dia, uma hora, a gente chega num estágio em que, poxa, desafio nenhum me abala nesse aspecto da minha vida. Desafio nenhum me abala nesse aspecto da vida. Porque assim, eu estou falando aqui de uma autoconfiança possível, tá? Não é uma fala empreendedora. Ah, faça, alcance o impossível, mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você falta um monte de coisa que você não tem acesso. Não, eu não estou falando dessa autoconfiança. Eu estou falando de uma autoconfiança possível. Possível. Aquilo que é claro e possível para você. Então, quando eu falo para a gente desenvolver pequenos passos até que vai chegar um momento em que a gente não vai se ver com dificuldades dos desafios maiores, eu não estou dizendo que você vai estabelecer uma perfeição na sua vida. Ah, não, sou autoconfiante em tudo. Não preciso mais de ninguém e eu consigo tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que à medida que você trilha pequenos passos, vai chegar um momento que você vai estar num nível muito superior de autoconfiança, em que você vai olhar para as coisas e as coisas não vão diminuir tanto, não vão amedrontar tanto. E aqui eu quero deixar uma dica de um livro. A dica de livro sobre isso é Hábitos Atômicos. São os hábitos atômicos, pequenos hábitos feitos dia a dia, que no decorrer de um tempo tem um montante em que se eu melhoro 1% ao dia, no final do ano eu melhorei 365%. Então, esse livro ele é muito importante e é muito benéfico que você leia para desenvolver a sua autoconfiança, para você se sentir mais confiante e competente. Esse livro ele é muito interessante. Então, a questão é que nós só nos sentimos confiantes quando nós temos certeza que podemos trilhar tal caminho. E aí, eu quero acrescentar mais.
Autoconfiança não é só essa certeza de que eu posso trilhar o caminho. Autoconfiança é principalmente essa ideia de que há possíveis caminhos sempre, independente do não que eu levar. Sabe? Essa é a ideia. Porque as pessoas pensam autoconfiança é tu ter o objetivo claro, e tu ter os caminhos, tu ter o como, e tu saber como fazer, e vai lá e faz. Não, essa autoconfiança empreendedora para mim não serve. Para mim não serve, porque a vida é cheia de imprevisto. A vida é cheia de imprevisto, e você vai ter que lidar com os imprevistos todo dia. Todo dia. De qualquer jeito, de todos os lados. De todos os lados vai vir um imprevisto, vai vir outro, vai surgir uma coisa, vai surgir outra, vai surgir outra, e você vai ter que lidar. Sabe? Então, essa é a autoconfiança. É a autoconfiança que, se não der certo de um lado, eu vou pelo outro. E eu vou fazer dar certo, porque eu tenho tais ferramentas para lidar com isso. Essa é a verdadeira autoconfiança, não uma autoconfiança empreendedora que te ensina aí os coaches. Não, eu quero que você olhe para si, retire as suas ferramentas e vá construir sua vida. Que não é fácil. Eu estou construindo a minha, não é simples. Construa sua vida, tá? Eu não vou te dar a fórmula perfeita. Eu vou te dar caminhos para você se desenvolver, sabe? Essa é a ideia. Essa é a ideia. De um pensamento positivo. Como eu falei semana passada do livro do Sean Apple. Travou, agora voltou. Como eu falei semana passada, a autoconfiança não vem de um pensar positivo. Ah, não, vou pensar positivo, né? Vou ler o livro do Sean Acor, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e vou só pensar nas coisas. Não. A autoconfiança, ela vem de um conhecimento positivo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa se conhecer e ver o que você tem para lidar com as dificuldades. É esse conhecimento positivo de que eu me vejo capaz de lidar com situações que me ajuda a lidar com a vida. Então, qual é o nosso trabalho nisso tudo? O nosso único trabalho é o seguinte. O seu trabalho é o seguinte. É que a gente faça esse esforço diariamente de nos convencer que a gente é capaz de conseguir aquilo. E isso não é fácil. Mas essa é a única autoconfiança que nos ajuda durante a crise. A única. A única. Fora isso, é tudo balela. Tudo balela. Vai vir o primeiro imprevisto, você vai morrer na praia. Ah, porque eu acho que não é isso, porque eu acho que não é aquilo, porque eu acho que não é aquilo outro. Sabe? Então, a única autoconfiança que te ajuda a ser persistente é esse trabalho. É um trabalho mesmo, assim, é um esforço. Vai para academia, né? A academia mental, né? É um esforço de você olhar para você e você ver, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Sabe? E assim, eu falo pra vocês aqui euforicamente, e vocês podem ter pensado, poxa, Thiago, nossa, o Thiago é isso, o Thiago é assado. Eu sou igual a vocês, gente. Eu tô fazendo esforço. Esforço. Diariamente. Eu faço esforço diariamente pra acreditar em mim. Sabe? Então, não me entenda como alguém que faz o peso sobre você. Carrega esse peso. Sabe? Não me entenda, eu só falo euforicamente porque eu gosto disso e eu quero te ajudar e eu tô muito empolgado, eu tô feliz de estar aqui, né? Mas não me entenda como alguém opressor, tá? Não me entenda, esse não é o objetivo, esse não é o intuito, tá? E aí, gente, qualquer coisa, pode trocar ideia, pode colocar comentário, Thiago, pensei nisso, pergunta, fica à vontade, tá? Fique à vontade. Então, olha só. Vamos entrando agora já para o título da live de hoje, né? Que hoje eu disse que ia falar sobre os 6 princípios da autoconfiança. Então, se a autoconfiança é uma atitude mental,
Isso quer dizer que eu preciso reconhecer, eu preciso trilhar, eu preciso absorver algumas leis, alguns princípios mentais, porque a nossa psique, ela tem algumas leis, alguns princípios que regem esse funcionar aqui. Então, se a autoconfiança é uma atitude mental, então eu preciso estar sobre essas rédeas, sobre esses princípios. Porque senão eu não vou ter evolução. Se eu quiser funcionar alheio, eu vou funcionar como eu quiser, como eu souber, sem buscar conhecimento, eu não vou ter desenvolvimento pessoal, não vou ter sucesso. Então, o primeiro ponto é pensar que o pensamento ele é criativo. E olha só essa frase, eu vou até chegar mais perto. Olha só essa frase, cara. Essa frase é demais. Olha só. Você não é o que você pensa ser. Você é o que você pensa. Vou repetir. Eu não sou o que eu penso ser. Eu sou o que penso. É diferente. Porque muitas vezes eu posso pensar que eu sou alguém e eu não sou aquilo que eu penso. Mas aquilo que eu penso diariamente é isso que eu sou. E é isso que rege. Não importa se eu acredito, se eu penso que eu sou alguém, mas no dia a dia eu tenho outra linha de pensamento. É isso que essa frase que me tocou muito diz. Sabe? Você é o que você pensa diariamente, não o que você pensa ser. Sabe? Então, assim como nós sobre nós mesmos, a nossa realidade vai se alterando à medida que eu altero o meu mundo interno. E aí você tem uma lei que é específica sobre isso, tá? Mas é mais para frente, mais para frente. Vamos pela primeira lei. A primeira lei é a lei da causa e efeito. Mas assim, eu vou mudar um pouco essa história, porque a gente é muito ou é um ou é outro, né? Nós não somos ou causa ou nós não somos efeito. Nós somos os dois a todo momento. Você sabia que nós somos causa e efeito a todo momento? Exemplo, eu sou psicólogo. Ao mesmo tempo que eu sou um efeito de uma faculdade, eu sou resultado, eu sou causa, porque eu entrei nessa faculdade. Então, a todo tempo nós estamos sendo causa e efeito. A todo tempo. E isso é importante a gente pensar, porque vou até desacelerar aqui. Está muito acelerado. Isso é bom a gente pensar porque isso traz uma responsabilidade. Traz uma responsabilidade. Pensar que nós somos causa e efeito traz uma responsabilidade porque, poxa, eu sou causa das minhas ações, mas eu também sou efeito. E aí, de certa forma, não é tudo fora do meu controle. Algum ponto, algum aspecto, algum lugar tem que ser eu que tem que fazer. Então, por isso que muitas vezes é muito confortável a gente pensar como sendo um efeito. Ah, eu sou um efeito disso daqui, disso daqui, disso daqui, disso daqui, disso daqui. Né? Ou então, eu sou a causa disso daqui, disso daqui, disso daqui. Mas não, você tem a sua parte, você tem a sua responsabilidade em tudo que acontece com você. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Não toda a responsabilidade, mas alguma parte está relacionada a você. Então, nós a todo tempo estamos sendo causa e efeito. Tudo que acontece na nossa vida, em todos os aspectos, no aspecto profissional, no aspecto relacional com as pessoas, né, no aspecto individual, eu comigo mesmo, em todos esses aspectos, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Tudo que acontece comigo nesses aspectos tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem eu acredito que eu sou. Então, olha só, se você tem objetivos claros e possíveis, você vai colher recompensas claras e possíveis, sabe?
Então, primeira lei que você precisa prestar atenção para você construir a sua autoconfiança. A lei da causa e efeito. Somos causa, mas também somos efeito. Em tudo que fizemos, tá? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Segunda lei, a lei da atração. E essa lei da atração é um resultado, é uma consequência dessa lei da causa e efeito. O que diz essa lei da atração? Essa lei da atração diz o seguinte: o semelhante atrai o semelhante. Eu atraio aquilo que eu construo no meu mundo interno. Eu atraio aquilo que já está estabelecido no meu mundo interno. Então, olha só, atraímos para nossas vidas pessoas, ideias, oportunidades que estão de acordo com o nosso pensamento dominante. É por isso que metas confusas geram resultados confusos, porque o nosso mundo interno está confuso, logo nós não alcançamos. Eu não sei o que eu quero. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo outro. Isso faz com que os resultados não sejam claros. Não sei o que fazer. Aí é o campo do sentir. O campo do sentir diariamente. Se você não está habilitado, não se sente habilitado a sentir, se você sente que você não estabelece contato com você, aí é o campo da autoestima. A autoestima eu já falei bastante, só vim aqui na página que tem bastante posts sobre autoestima, sobre a importância do sentir. Porque para a gente fazer escolhas, nós precisamos pensar, mas também precisamos sentir. É extremamente fundamental. É o sentir que orienta. Sabe? Olha só. O pensar está aqui no pico da montanha, né? Aqui na base da montanha está o sentir. A gente sente muita coisa e a gente pensa pouco, né? O que chega aqui é, sei lá, 10% daquilo que a gente sentiu, sabe? Então, se você se sente com dificuldade de fazer escolhas, você precisa sentir para você atualizar esse GPS, sabe? Mas então, continuando na lei da atração, o semelhante atrai o semelhante. As pessoas que você tem atraído, as situações, as oportunidades, tudo tem a ver com esse mundo interno, sabe? Mas tem um lado bom disso, né? Assim como metas confusas geram resultados confusos, metas claras também geram resultados claros. E aí a importância de a gente sentir, de a gente pensar e de a gente fazer para se alcançar aquilo que se deseja, sabe? E a autoconfiança, eu vou repetir aqui, a autoconfiança não é a certeza desse trajeto certo, esse trajeto correto, esse trajeto que eu devo conseguir trilhar. Não. A autoconfiança é principalmente essa ideia de que eu sou capaz de construir caminhos possíveis para mim. Sabe? Essa é uma autoconfiança possível. Porque a gente trilha os caminhos, mas sempre, uma hora ou outra, tem imprevistos. Sempre terá imprevistos. E aí a gente precisa construir. Poxa, não deu por aqui, eu vou por aqui. Se não deu por aqui, eu vou por aqui. E eu vou construir a minha vida, porque todos temos essa potencialidade, todos temos esse poder, esse potencial para construir nossas vidas, sabe? A gente pode ver até exemplos daquele o Stephen Hawking, né? Aquele físico, que ele teve aquela doença, ele não mexeu, teve a doença, ele não mexeu o corpo em nada, ficou totalmente imóvel e aí ele continuou produzindo, né? Era o que fazia sentido para ele, ou talvez uma das poucas atividades que fazia sentido para ele, mas enfim, ele deu sentido à sua vida e construiu de acordo com aquilo que fazia sentido. Cada um vive a vida que consegue. Essa é a ideia. Eu vivo a vida que eu consigo. E você? Você está vivendo a vida que você consegue? Ou você está vivendo a vida que você acha que consegue?
Porque a vida que você quer mesmo não está ao seu alcance. Você acha que não está ao seu alcance. Não. Aí está tudo nas suas mãos. Sabe? A vida que eu acho que eu consigo, eu vivo. E eu busco. Agora, se eu acreditar que eu não consigo viver a vida que eu sonho, aí eu não vou viver. Eu vou continuar vivendo a vida que eu acho que eu consigo. Então, preste atenção nisso. Qual é a vida possível que você está se vendo? Qual é a vida possível que você se vê vivendo? Qual é a vida possível que você deseja e que pode alcançar? Talvez você não esteja vivendo isso. E a autoconfiança é justamente para isso, para você viver uma vida possível. A autoconfiança é esse suporte que eu tenho em mim mesmo, em mim mesma, para, poxa, não tá legal aqui, vou construir minha vida de outra forma. Tá tudo bem, sabe? Essa é a autoconfiança. Vamos para a terceira lei, gente. Já falamos da lei da atração. Não, primeiro falamos da lei da causa e efeito. Falamos da lei da atração. Agora vamos para a lei da correspondência. Correspondência lembra carta, né? Então, pensando em carta, como se você fosse escrever uma carta para o mundo vai responder a mesma carta que você escreveu para ele, sabe? E o que eu quero dizer? Eu fiz essa analogia para você gravar na sua mente. Mas o que essa lei da correspondência diz? Essa lei da correspondência ela diz que o mundo externo, tudo que você está vendo e que você está vivenciando, é resultado do seu mundo interno. Nossa saúde, nossa riqueza, nossos relacionamentos referem à maneira como nós pensamos. Como você tem pensado no dia a dia? Como você tem acordado? Poxa, você acorda mais um dia, ou você acorda mais um dia, que legal, né? Como você tem pensado sobre a sua realidade? E aí depois nas outras leis eu vou falar mais sobre por que eu estou te perguntando isso. Porque isso que você pensa, isso que você constrói internamente, é muito importante para o desenvolvimento da sua vida como um todo. Sabe? Os pensamentos que dominam a minha e a sua mente fazem nós construir a nossa realidade. São esses pensamentos, sabe? Então, tudo que pensamos, tudo que almejamos é como semente que a gente coloca na nossa mente. E aí, se a gente coloca uma semente, uma semente ruim, né, não vai crescer nada, ou vai crescer uma erva daninha, né? E aí, nesse solo pode crescer tanto flores bonitas ou ervas daninhas. Você que escolhe. Você que está plantando. Você que está plantando. Quando eu falo em autoconfiança, eu quero falar principalmente em movimento. Você precisa se movimentar. E responsabilidade, gente. Eu não quero falar de uma autoconfiança para você ser a Mulher Maravilha ou o Homem de Ferro. Não. Eu também estou lutando para conquistar minha autoconfiança, para desenvolver minha autoconfiança. Sabe? Quando eu falo de autoconfiança, gravem isso no coração de vocês. Eu falo de responsabilidade pela sua vida, tá? E principalmente, não principalmente, mas de algo possível, né? Responsabilidade e algo possível, construir algo possível para você, de acordo com a sua realidade. Confiar em você para construir sua vida. Então, não tome isso, eu sempre falo isso, porque eu vejo isso como importante a ser falado. Porque a autoconfiança ela é um assunto que ela é muito falada, principalmente em coaches e tal. E aí muitas vezes a pessoa fala, seja isso, seja isso, seja isso, faça aquilo. Mas é um peso muito pesado. Né? Eles querem que a pessoa dê 300%, sendo que ela não consegue dar 300%. Ninguém consegue dar 300%. Sabe? Então, a gente precisa olhar para uma autoconfiança
que seja possível, uma autoconfiança que seja capaz de nos dar suporte para construir nossa vida. Tá bem? Tá bem? Deixa eu ver aqui onde eu parei. É isso. Continuemos. Hoje o que você está vivenciando, o que eu estou vivenciando é resultado daquilo que você tem pensado, resultado daquilo que você tem construído mentalmente, resultado daquilo que você tem concretizado. Os seus pensamentos estão se concretizando. Os teus pensamentos estão formando o seu mundo externo. Os seus pensamentos estão orientando as suas ações. Então, se você tem pensado negativamente a respeito da sua realidade, não tem como agora você estar feliz. É matemático. 2 mais 2 é 4. A controvérsia, né? Mas assim, para nós leigos, 2 é 4, né? E pensar negativamente gera uma realidade negativa. Se eu pensar que vai dar errado, vai dar errado, né? Algumas vezes dá certo, mas se a gente está construída essa ideia de pensar que sempre algo vai dar errado, mesmo que dê certo, quando deu certo a gente continua pensando, a próxima coisa vai dar errado. Então, a gente está sempre nesse terror, sempre nesse peso, sempre sob esse jugo. Então, não plante sementes ruins na sua mente. Plante coisas boas, sabe? Porque os pensamentos, eles representam as forças mais poderosas do seu universo, que é o seu mundo interno, que é o meu mundo interno. Então, esses pensamentos, eles são criativos e causais. O que eu quero dizer com isso? Criativos no sentido de criar a realidade. Eu construo a minha realidade mentalmente e depois eu vou para a prática tentar alcançar. E causais no sentido de que eles sempre são causas daquilo que sentimos. Então, tá com um pensamento, poxa, da onde que vem? Vem daqui. Algo que eu senti me fez pensar algo. Algo que eu vi me fez sentir algo e eu pensei algo. Então, quer observar os pensamentos? Observe os sentimentos. Observe como você tem visto a sua realidade. Como você tem enxergado. Poxa, eu sempre vejo aquilo que falta. Eu sempre vejo o erro. Eu sempre vejo a falha. Tá quase tudo certo. E aí aquela coisinha ali não tá muito certa. E a gente vai pensar, poxa, é ali, ó. Nossa, eu vou olhar só para ali. Aconteceu um monte de coisa certa. Um monte de coisa certa. E eu vou olhar só para aquilo ali que não deu certo. Sabe? Então, se perceba. Preste atenção nesses pensamentos. Porque esses pensamentos, eles sempre têm causas naquilo que você sente. Eles sempre têm causas naquilo que você viu. Eles sempre têm causas naquilo que você ouviu. De alguma maneira, aquilo que você ouviu te tocou, você sentiu algo e você começou a pensar. Os pensamentos, eles não são mágicos. Não apareceu aqui dentro, não sei de onde que veio. Não. Eles são causais. Eles têm uma causa. Eles sempre têm uma causa. Tá? Qualquer coisa, gente, estou aqui falando. Podem perguntar, tá? Pode... Thiago, pensei nisso quando tu falou. Podem comentar, tá, gente? Então, olha só. A cada minuto do seu dia, os seus pensamentos estão construindo o seu mundo ao seu redor. Vamos pensar em exemplo. São 8h35. Eu já estou no final do conteúdo. A gente pode conversar mais lentamente. Eu achei que o conteúdo de hoje não iria dar para tudo. Mas vamos pensar em exemplo. Vocês querem que eu dê um exemplo em que área, gente? Em que área? Na área profissional? Na área amorosa? Na área... Digam aí uma área.
Área profissional ou área amorosa? Ou relações com as pessoas sem ser relacionamento amoroso? Digam aí, o que vocês querem que eu possa dar um exemplo sobre isso? Para exemplificar. Se vocês comentarem, é fácil de eu ajudar vocês. Tem algum ponto? Tem algum... Amorosa? Tá, legal, legal. O Anacleto. Olha só como os pensamentos eles determinam a realidade. Olha só. Eu estou num local, estou no pub com os amigos, estou tomando cerveja, tomando refri, estou no happy hour. Chega uma menina, eu olho para ela e ela olha para mim. Há uma troca, há uma reciprocidade. A menina me olhou, ela sentou perto numa mesa próxima e ela continuou olhando. Ela continuou olhando. E eu olho para ela e ela tá olhando para mim, eu olho para ela e ela tá olhando para mim, eu olho para ela e ela tá olhando para mim. Chega um momento que até os caras que estão contigo, as pessoas que estão contigo, dizem assim, ó, fulano, poxa, aquela menina tá olhando demais, cara. Ela tá olhando para ti. O que acontece? Nesse momento, eu já vivi muito disso. Nesse momento, se a pessoa tem uma baixa autoestima, tô dando um exemplo aqui, se eu tenho uma baixa autoestima, o que pensar? O que eu vou pensar? Eu vou pensar, poxa, não, ela não pode estar olhando para mim. E aí, quando eu penso que ela não pode estar olhando para mim, que não, ela não tá achando eu bonito, ela não tá achando eu um cara legal. Quando eu começo a pensar isso, a minha resposta diante dela vai ser outra. Eu não vou ir lá conversar com aquela guria. Eu não vou lá me apresentar para aquela guria. Ou eu não vou tentar nada. Mesmo que a pessoa esteja me olhando, mesmo que a pessoa esteja me dando espaço para que eu chegue, se eu pensar negativamente, a minha postura diante da realidade é totalmente negativa, é totalmente travada, é totalmente paralisante. Essa é a ideia, essa é a palavra, paralisante. Os pensamentos, eles nos paralisam. Os pensamentos, dependendo da força deles, eles nos paralisam. Então, se eu não acredito que eu sou alguém capaz, ou alguém legal, ou alguém interessante para outra pessoa, eu não vou chegar. É simples assim. Eu não vou conversar. E se a pessoa vir conversar comigo, eu vou travar. Vai vir outro Thiago e vai agir no meu lugar. E depois eu vou ficar pensando, poxa, por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Nossa, eu fiz falei um monte de besteira que falei que se fosse eu de verdade nem falaria, né? Ou então eu fiquei calado e não tive papo. E por aí vai. Percebe? Como os meus pensamentos, eles determinam a realidade? Os meus pensamentos, eles são resultado daquilo que eu sinto, né? E aí, como resultado dos sentimentos, eu tenho uma ação baseada nesse pensamento e nesse sentimento, né? Que é algo negativo, porque a gente sofre. Porque a gente sofre por quê? Porque a gente queria conversar com outra pessoa, a gente estava interessado. Então, o desejo nosso é cortado, é frustrado. Então, quando há essa frustração desse desejo, a gente sofre. Por quê? Porque temos pensamentos disfuncionais. Travou. Temos pensamentos disfuncionais. Como a TCC chama, pensamentos que nos fazem sofrer. E aí, temos 20 minutos. Vou falar um exemplo. Anacleto, deu para entender? Qualquer coisa pode falar, tá? Pode falar que aí eu reformulo o exemplo e faço de uma outra forma para você entender. Tá bom? Qualquer coisa comenta aqui, tá? Se ficou claro, se não entendeu, se entendeu e tal. Eu posso... Entendeu? Beleza, legal. Então,
Preste atenção, atleta. Preste atenção se você tem dificuldade com isso. Preste atenção no que você pensa quando você se vê diante das situações. Sabe? Porque esses pensamentos, eles interferem na sua postura diante das pessoas. E principalmente, pense nos seus sentimentos. Porque, como eu já falei, os pensamentos, eles são só a ponta do iceberg. A gente sente muito mais. A gente sente muito mais. Sabe? Ficou claro? Beleza, né, Cleto? Legal, legal. Então, os pensamentos, eles são só a ponta. A gente sente um monte de coisa. Sabe? Então, são esses sentimentos que levam aos pensamentos. Sabe? Então, se você pensou algo, você sentiu algo. Então, lide com os pensamentos primeiro, depois lide com os sentimentos depois, né? Em seguida. Porque é mais fácil de início a gente tentar lidar com os pensamentos. Eu tô falando como se fosse coisas divididas. O Beto chegou aí já agitando. Receba. Gente, desculpa, o meu colega chegou aí agitando. Mas seja bem-vindo, Beto. Tamo junto. Estamos conversando sobre autoconfiança. E agora eu dei um exemplo sobre autoconfiança, a importância de pensarmos positivo, de olharmos para o pensamento e como isso influencia na nossa realidade. Então, antes das duas leis, não, temos mais 3 leis. Antes das 3 leis, eu vou dar outro exemplo na área profissional, tá? De como esses pensamentos eles têm realidade. Se eu sou, vamos dizer, se eu recebo uma promoção, vamos dizer, no trabalho, Thiago, vem para esse setor, ser chefe desse setor, porque tu já conhece a empresa toda, tu já conhece inclusive esse setor, e eu te acho um cara de responsabilidade, eu acho que tu é um cara que tu consegue lidar com pessoas, eu acho que tu é um cara que tu tem tal e tal qualidade, então vem para esse setor, me ajuda nesse setor, eu quero te ajudar também com essa promoção, e você aceita? Se eu me vejo como uma pessoa incapaz, esse sentimento vai gerar pensamentos. E aí o pensamento vai ser: você não vai dar conta. Pá, e se você errar demais? E se você ter que voltar para o seu setor antigo? Já pensou? Todo o movimento que você fez, você fracassou. Você pode fracassar. Então é melhor você ficar aí. E aí, pensamentos como esse vai chegar na hora de eu dizer um sim pro meu chefe, e eu vou dizer assim, ó: pô, chefe, eu agradeço, mas eu vou ficar aqui porque aqui eu me sinto mais à vontade. E aí a gente vai arrumar as justificativas que a gente conseguir, sabe? Mas a gente vai se sabotar. Se eu não acredito em mim, as promessas, as promoções, as situações de crescimento, eu não vou me jogar. Como eu disse lá no início da live, a autoconfiança, ela nos ajuda a se jogar de uma maneira mais sincera, mais real, mais espontânea diante da vida. Vou me jogar, vou tentar, vou me experimentar, vou me arriscar. Não deu? Eu volto, faço outro caminho. Sabe? A autoconfiança é isso. É esse. Eu não sei se todo mundo gosta aqui de futebol, se vocês. Quem não gosta pode dizer, tá? E quem gosta pode dizer também, tá? Mas tipo assim, a gente fala, né? O futebol leve do Brasil, né? No tempo do Ronaldinho Gaúcho, né? O futebol arte, né? Então, autoconfiança é isso, é esse jogar leve. Eu não tô aqui, eu preciso fazer o gol, eu preciso fazer certo, porque senão eu vou perder minha vaga. Não, é um futebol leve, eu tô aqui jogando, tô aqui me divertindo, tô fazendo o que eu gosto. Sabe? Então, autoconfiança é isso. A vida é minha e eu vou construir da forma que me faz sentido. Né? Vou me libertar do olhar do outro. Claro, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. A gente não consegue se libertar assim de não ligar totalmente pro olhar do outro. A gente sempre vai ter uma reservazinha. Um pouquinho a gente sempre vai. Mas o outro tá me olhando. Mas se livrar o máximo disso,
dessa ideia do que o outro vai pensar e eu vou construir minha vida. Vou construir minha vida. Estou vivendo a minha vida. Essa é a minha única vida, né? Talvez, né? Há controvérsias, mas enfim, essa é a minha única vida. Eu vou aproveitar, vou fazer o que eu posso fazer sem machucar ninguém, mas vou correr atrás. Vou correr atrás. Essa é a ideia de autoconfiança. Gente, 46, eu vou acelerar porque temos 3 leis ainda, tá? E eu atendo às 9, gente. Temos a lei da concentração. A lei da concentração, gente, é um princípio, ela é muito importante para o desenvolvimento e manutenção da nossa autoconfiança. Por quê? Porque a lei da concentração, ela diz o seguinte: aquilo que eu me concentro com intensidade, eu amplifico, eu faço crescer. Então, olha só, se eu estou pensando diariamente numa ideia, se eu estou pensando diariamente num conceito, se eu estou pensando diariamente em como desenvolver o meu autoconhecimento, esse pensar, essa atenção é como um adubo que faz com que essa semente cresça mais rápido. Então, essa lei da importante que você estabeleça na sua vida. A lei da concentração. Quanto mais nos atentamos a uma meta e rejeitamos as outras, né, mais as nossas capacidades mentais se esforçam para desenvolver, para resolver aquele problema. E mais rápido nós resolvemos. Então, essa lei da concentração, ela explica por que muitas pessoas alcançam projetos e objetivos claros, né, e outras não, né? Porque aquilo que a gente coloca intensidade, aquilo que a gente coloca energia, acaba desenvolvendo, né? Se eu planto uma semente, como eu plantei ali, batata doce, e aí eu rego, e aí eu coloco adubo, e aí eu coloco resto de alimentos orgânicos, né, que vai ajudar ela a crescer. Ela vai crescer. Ela vai crescer. Eu coloco ela na terra, né? No período que ela cresce, ela vai crescer. Então, essa lei da concentração, ela é muito importante para você desenvolver a sua autoconfiança. Poxa, eu quero desenvolver minha autoconfiança. Eu quero desenvolver minha autoconfiança. A partir de agora eu vou buscar conhecimento. Vou buscar conhecimento. Vou buscar conhecimento, né? E vou pensar sobre mim. Travou. Coloque intensidade nisso que você vai desenvolver sua autoconfiança, né? E aí, você desenvolveu, aí você mantém, né? Para você estar sempre realizando manutenção, sabe? Porque quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de autoconfiança, gente, não é uma coisa que eu vou construir e vai estar pronto, vai ficar o resto da vida assim. Não, autoconfiança, autoestima são coisas que são sentimentos, são visões que a gente tem da gente que sobem e descem de acordo com as situações da vida. Então, eu atendo pessoas todo dia, todos os dias, que ela diz: poxa, eu era super autoconfiante nos anos tal, nos tempos tal, eu tinha tantos anos, e agora eu não sei o que aconteceu. Aí a gente vai ver na história de vida dela, poxa, foram acontecendo várias coisas. Foram acontecendo várias coisas. Quando ela se viu, foi tanta situação negativa que ela chegou uma hora que acabou o life dela, né? Não sei se vocês gostam de videogame, eu jogava muito Street Fighter, né? Street Fighter. Aí a gente jogava, era jogo de luta, né? E aí quando a gente ia batendo no outro, né? Tá. Quando a gente ia batendo no outro, acabando, né? O life ia acabando, ia acabando. Até que uma hora acabava o life, né? E a pessoa morria, né? E assim é a nossa autoconfiança. Quanto mais situações ruins vão acontecendo, mais a gente vai se vendo como incapaz de lidar com as nossas vidas, né? E aí vai chegar uma hora que a gente vai estar no chão, sabe? Blanca. Oh, o Beto é raiz. A Chulin, né? A japonesa, né? É bem isso aí. Gente, quem não conhece, Street Fighter, coloca lá no YouTube que vocês vão saber do que a gente tá falando. Então, olha só.
A capacidade de se concentrar num tópico sem distrações é o que explica as grandes realizações, sabe? É isso. Eu sei o que eu quero. Nem sempre a gente sabe o que a gente quer, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não quero dizer que você tem que saber sempre o que você quer. Não. Mas, quando a gente descobre o que a gente quer, a gente vai, a gente se dispersa, porque assim, ó, essa lei da concentração, ela principalmente funciona porque você rejeita coisas, sabe? Escolher é rejeitar. Então, você com a capacidade de concentrar e rejeita os excessos, é isso que define as grandes conquistas, sabe? Vamos para a lei da substituição. Essa lei aqui, gente, eu achei muito interessante, porque ela é básica. De certa forma, o cara já vivencia, mas o cara nunca nota. Eu achei essa lei um baita insight. Um baita insight. Olha só. Essa lei é a lei da substituição. E o que diz essa lei? A nossa mente só é capaz de ter um pensamento por vez. Ou seja, ou eu tenho pensamento positivo ou eu tenho pensamento negativo. O que quer dizer com isso? Se você tem um pensamento negativo, você pode substituir por um pensamento positivo, né? Então, olha só. Mas aí que está a grande sacada. Se você tem só um pensamento por vez na sua mente, e isso se repete, se repete, se repete, se repete, a nossa psique ela age da seguinte forma. Poxa, o Thiago está pensando isso demais. É como... Então eu vou botar isso na memória dele o máximo de tempo possível. Porque é como se fosse um comando. É como se fosse passar uma marcha. Sabe? Então, recorrentemente, frequentemente, eu vou estar voltando naquele pensamento. Eu vou estar voltando naquela forma de pensar. Por quê? Porque eu fiquei pensando isso durante um tempo e a minha mente colocou isso como os favoritos. Sabe? Não tem favorito aqui do Instagram? Pois é. Então, olha só. Se você tem pensamentos negativos, a maior parte do tempo, pode ter certeza que a sua mente já colocou isso como os favoritos. E aí, esses pensamentos negativos, esse excesso de comandos negativos, irão trabalhar 24 horas para você construir a realidade que você já está vivendo. Já está vivendo. Sabe? Então, a sua realidade, melhor dizendo, a sua realidade é resultado desses pensamentos dominantes. Desses pensamentos que têm a maior parte do tempo. Que estão na maior parte do tempo na sua mente. Então, pense nisso. Pense nisso. E por último, para finalizar, a lei da emoção. Tem um conteúdo aqui que eu vou deixar para os stories. Amanhã de manhã eu comento nos stories. Vocês, por favor, me acompanhem lá nos stories que amanhã eu vou falar sobre os 4 Cs da confiança. Amanhã de manhã eu falo sobre isso. Eu vou falar por último da lei da emoção. Essa lei, gente, essa lei estabelece o seguinte: o que eu decido e o que eu penso e o que eu faço vou repetir. O que eu sinto, ou melhor, o que eu penso e o que eu faço está sempre baseado em uma emoção. Então, nós temos 2 emoções primárias, que são extremos. O medo e, do outro lado, o desejo. Se o meu pensamento está carregado de emoção, eu vou absorver aquilo de uma maneira muito mais fácil e é muito maior a chance daquilo se tornar realidade, de alguma forma. Mas a questão é, se eu vivo carregado no medo, eu vou viver travado, né? Se eu vivo carregado no desejo, eu posso fazer muita besteira. Por quê? Porque eu vou agir só por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que eu estou sentindo. E muitas vezes aquilo que a gente sente não é o ideal, né? E não é nem que seja ideal, é algo ilusório, porque o sentir ele é complexo e nem sempre é tão claro. Então a gente acha que é algo bom, mas não é algo bom, no final das contas, né? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? É a gente procurar o caminho do meio. Porque se eu estou muito no medo, eu não funciono. Se eu estou muito no desejo, eu posso ir para uma libertinagem.
sabe? Eu posso machucar muitas pessoas se eu for para esse lado aqui. Mas esse desejo aqui, ele não pode ser excluído. Travou de novo. Eu não posso excluir esse desejo totalmente. E eu também não posso excluir esse medo totalmente. Mas eu preciso ouvir esse medo e eu preciso ver qual é o desejo possível que eu posso aplicar, que eu posso buscar para a minha vida. Esse é o caminho do meio, sabe? Então, quanto maior essa emoção, mais poderosa serão as minhas ações. Pense nisso. A gente pensa, mas a gente também precisa sentir. E olha só, se a gente for pensar, eu vou tirar um exemplo aqui do livro que eu estou tirando esse conteúdo. E o livro fala de como a emoção pode levar a uma mudança instantânea, dependendo da potência, né? Um cara, ele foi no médico e aí ele descobriu que se ele continuasse fumando, ele morreria em 6 meses. E aí, o que ele disse? Quando a gente está à beira do enforcamento, a mente fica clara. Ele, no ato, parou de fumar, sabe? No ato, ele parou de fumar e nunca mais tocou num cigarro. Por quê? Porque a vida dele era muito mais importante do que um cigarro. Então, percebe? O médico disse assim, você vai morrer. Isso trouxe um sentimento muito forte, um medo muito forte, e disse, não, para salvar minha vida eu faço de tudo. Então, dependendo do grau, da intensidade da emoção, eu vou mudar, eu posso mudar até de uma maneira instantânea. Gente, temos 3 minutos, eu atendo às 9 da noite. Se quiser fazer alguma pergunta, nesses 3 minutos, eu respondo. Se não tiverem perguntas, a gente conversa semana que vem. Continuamos conversando sobre propósito, autoconfiança e enfim. Nada de perguntas, nada de comentários. Então, gente, muito obrigado pela companhia, pela interação. Segunda-feira que vem, às 20 horas, estou aqui novamente, tá? E é isso. Até mais. Obrigado, boa noite. Valeu. Tchau.